Olá, turma! Daremos continuidade ao conteúdo da disciplina de Introdução à Programação para a Web. E o conteúdo da aula de hoje, da unidade 2, é Fundamentos do HTML, nossa linguagem base no desenvolvimento web. Os objetivos dessa aula são entender os conceitos e fundamentos do HTML, como atributos, marcadores, tabelas, inserção de imagens, sons e vídeos, conhecer o editor de texto, Notepad++ e suas características. Para atingir os objetivos, o roteiro está dividido da seguinte forma. Primeira parte, editor de texto, Notepad++, que é HTML, marcadores, tabelas, imagens em HTML, atributos, alt, vínculos ou links, ok? Bem, mas vamos começar com a ferramenta de desenvolvimento, que é o nosso editor de código-fonte gratuito, Notepad++. A escolha por ele foi por questões didáticas, porque é um excelente editor para quem está iniciando esse assunto de HTML, porque ele trabalha as cores de uma maneira bem interessante, ele dá muitas dicas de erros por conta da questão da padronização de cores. Então, o iniciante ele tem como saber que quando está no caminho errado. Então, é bem interessante. Mas pesquisem mais editores de código-fonte e escolham o que mais agradar a vocês, porque isso é estritamente pessoal, ok? Mas, para quem for trabalhar com o editor de texto de Notepad++, vocês encontram no site Notepad++, e o link direto para o download é esse que está grifado em vermelho, ok? É a nossa ferramenta para o desenvolvimento. Outras ferramentas que serão necessárias são os navegadores web, que tem que estar instalados na sua máquina. E conforme vimos anteriormente na aula passada, é sempre bom a gente visualizar os nossos sites em diversos navegadores, porque a gente não sabe qual é o que o usuário vai utilizar, ok? Então, feito o download, instalado o Notepad no seu computador, vocês vão se deparar com uma interface dessa maneira aqui, bem simples, bem enxuta, e vou executar aqui o programa para que vocês possam visualizar, com algumas opções interessantes de menu, que vocês vão, ao longo da produção, ao longo do estudo, vocês vão se familiarizando com eles, ok? Pois bem, o que é o HTML? Que é a principal linguagem dessa aula e vai ser o principal tema da nossa disciplina. Pessoal, uma coisa que vocês devem saber, HTML não é linguagem de programação, certo? Pelo próprio significado da sigla, é linguagem de marcação de hipertexto, certo? Ou seja, é uma linguagem para publicação de conteúdo na web, seja ele texto, imagem, vídeo, áudio e etc. A diferença, o conceito desse hipertexto diz respeito aos elementos que são interligados, são ligados por conexões nessa grande rede de informação, por isso que é chamado dessa forma. É hipertexto porque são elementos de palavras, imagens, vídeos, áudios, documentos e etc. Ok? Que estão disponíveis para o usuário de uma forma, através de nós, através de links, e de uma forma não linear, como acontece em um livro, né? Onde o conteúdo final você só vai conseguir ver ou entender depois que você percorrer todo o conteúdo anterior. Então, a ideia do hipertexto, que é a base do HTML, que baseia-se nesse conceito, é exatamente você poder percorrer essa gama de recursos de uma forma não linear, através das conexões, ok? Então, esse é um dos principais conceitos do HTML. E nós temos que lembrar sempre o seguinte, que essa linguagem ela é usada para transformar documentos de texto em páginas web. Então, qualquer página web que nós precisemos criar, nós iremos utilizar o HTML para isso, ok? O objetivo fundamental dela é proporcionar uma descrição semântica do conteúdo.
através da sua sintaxe, nós daremos significado aos conteúdos que nós iremos escrever e que nós iremos adicionar ao nosso documento. Estabelece uma hierarquia de elementos ao documento. Nós iremos conhecer daqui a pouquinho essa hierarquia dos elementos que vão compor o documento HTML. E um aspecto extremamente importante, que eu vou bater bastante nessa tecla durante nossas aulas, é que a linguagem não se ocupa da apresentação. Ou seja, ela não tem a função de mostrar como o documento será exibido no navegador. Olha só, a apresentação, pessoal, diz respeito ao layout, à interface, como os elementos vão estar disponíveis para o usuário. O HTML, ele vai disponibilizar os elementos, ele vai inserir os elementos, ele vai demarcar lá no documento todo o seu conteúdo. No entanto, como eles serão apresentados, por exemplo, qual vai ser a cor que vai ser apresentada, qual vai ser o padrão de estilo, a posição de uma figura, isso aí não é função da linguagem do HTML. A função é sempre a apresentação. E como vimos no conceito anterior, exibição de conteúdo. Então, tudo que diz respeito a cores, a estilos, a apresentação, não é objetivo do HTML. Lembrem-se sempre disso aí, ok? Essa linguagem ela é composta por tags, que são as etiquetas, que normalmente aparecem em pares, iniciando e encerrando um bloco de conteúdo. Normalmente, está escrito normalmente porque a gente vai ver também que haverão situações em que as tags não apresentarão dessa forma aqui, em que que é apresentado o par, ok? Todo documento HTML ele segue uma estrutura básica e a estrutura básica é essa aqui. A estrutura básica ela foi estabelecida pela W3C, então é recomendação, então a gente tem que seguir. E é formada por essas linhas de código aqui. Como nós vimos, ela é formada de tags. Então, a partir daqui do HTML, você vê o conjunto de tags que vão sendo utilizadas para formar a estrutura básica desse elemento. Qualquer que seja, qualquer site que vocês queiram fazer, qualquer que seja a página que vocês queiram criar, essa estrutura vai sempre aparecer. Para a gente entender melhor o que significa essa estrutura, a gente começa pela primeira linha, que não é uma tag, tá? Ela é a primeira linha de código do documento e ela deve ser escrita antes da tag HTML. HTML sim é a tag. O doctype não é. O doctype é uma instrução. Através dele, o browser ele vai saber qual vai ser a versão de código que você está trabalhando. Esse doctype, da maneira como está escrito aqui, exclamação doctype HTML, é a representação da versão 5 da linguagem HTML. Então, qualquer documento em que você crie, que você vai criar na nova versão, com certeza, você vai ter que inserir essa linha no início do documento, antes de começar a estrutura básica, para poder dar essa informação para os navegadores, ok? Então, façam sempre isso aí. O HTML, ele vem com um complemento. Quando a gente estiver estudando os marcadores, a gente vai falar bem sobre os complementos. Mas eu vou adiantar para vocês que esse complemento lang significa a linguagem que o site vai ser escrita, né? A linguagem principal que o site vai ser escrito. Que esse lang vem de language, né? Que é a linguagem. Então, esse elemento principal HTML, ele vai demarcar uma grande árvore de códigos, porque absolutamente todo código HTML vai ser rodado, gerado, escrito
dentro dessa tagzinha aqui, ok? Então, o código HTML é uma série de elementos em árvore, onde alguns elementos são filhos de outros e assim sucessivamente. Quando a gente fala em elementos filhos, é porque na estrutura algumas tags virão dentro de outras tags, ok? O elemento principal dessa grande árvore, que é o código HTML, vai ser sempre essa tag HTML. Então, não deixem de utilizar na sua documentação. A outra parte da estrutura básica, bastante interessante, que vocês terão sempre que utilizar, é o head. O head concentra toda a parte inteligente da página. Por que é a parte inteligente? Porque é onde vão ficar os metadados. E metadados, pessoal, nada mais são do que informações. São informações sobre a página que você está trabalhando e o conteúdo que você está publicando ali, ok? Essa tag head, ela vem com a title dentro dela, então tem aqui uma tag filha. O meta, que a gente vai já conhecer o que ele vai significar para vocês. Então, nessa estrutura, você não tem necessariamente uma tag. Você tem uma meta tag, certo? A meta tag é interessante porque ela é responsável por chavear qual tabela de caracteres a página está utilizando. Esse chaveamento, essa tabela de caracteres é muito importante para a padronização dos elementos que vão aparecer no navegador. Então, independente do símbolo que você precise utilizar na linguagem, por exemplo, as cedilhas, as acentuações, que não tem todas, eles irão aparecer porque, de forma transparente, eles são a interpretação de uma tabela de caracteres padrão. E aí, pessoal, o valor que vocês devem agregar a essa meta tag é o charset UTF-8, que é a codificação padrão que é usada hoje em dia. Então, toda a estrutura deve vir sim com essa codificação. Então, nós vamos agora aproveitar o embalo e criar o nosso primeiro arquivo HTML, certo? Para isso, acessamos o editor, o Notepad++, para a gente colocar aquela estrutura. O doctype, HTML e as nossas tags. Vejam só, o HTML a gente precisa colocar qual é a linguagem que vai ser usada, principalmente aqui no nosso arquivo. E outra, eu já poderia colocar a tag head, porque eu sei que é a tag filha, a tag que vai vir dentro desse HTML. Mas eu vou fazer outra coisa. E gostaria que vocês seguissem essa prática, que é muito interessante. Como eu sei que toda tag que eu abro, eu tenho que encerrar com a barrinha, eu já vou fazer isso antes que eu esqueça, porque o nosso documento, ele não vai ficar só nessas 4 linhas, não. Ele vai crescer muito. E se a gente deixar para fechar a tag só depois que encerrar tudo que nós temos para colocar dentro dela, a probabilidade de esquecer é muito grande, ok? Então, como boa prática, eu sugiro que vocês, toda vez que abrir uma tag, já fecha logo, ok? Por exemplo, como a tag head. Eu sei que eu vou ter elementos dentro dela, mas eu já abro, já fecho, e no segundo momento eu vou colocando aqui os elementos que eu sei que farão parte. Então, tá aqui a meta e o title. O title, pessoal, é o título do nosso site. Como ele está no head, como está no cabeçalho, é uma informação. E essa informação não necessariamente é para o usuário, é para o navegador que ele está sendo utilizado. Então, essa tag title, pelas recomendações,
da W3C, ele não deve ficar em branco. Você tem sempre que pôr esse título, ok? E por último, depois do body, ou depois do head, eu coloco o body. E aqui dentro, pessoal, ficará todo o conteúdo do meu site, certo? O conteúdo do site vai ficar todo aqui dentro. Bem, no editor Notepad++, para a gente salvar o arquivo, nós iremos utilizar a primeira opção do menu, que é Arquivo, Salvar ou Salvar como. A gente vai escolher uma pasta onde nós iremos colocar as nossas atividades. Só lembrando o seguinte, que tudo que nós formos fazer nessa disciplina diz respeito a páginas na internet. Todo elemento que a gente insere, toda página que a gente constrói, vai ser um site, vai fazer parte do endereço de uma URL. Então, vocês fiquem atentos a umas dicas que vocês devem seguir. Na hora de criar pasta para as atividades de vocês, o que vocês devem ter em mente é não colocar caracteres especiais, ok? Então, vou criar aqui uma pasta e vou colocar aqui códigos, aula, underline, IPW. Eu poderia ter colocado acento e não precisaria, no bom português, colocar o underline. Só que nós vamos trabalhar com a web e isso tudo pode futuramente virar o endereço do nosso site, pode compor a URL, o domínio do nosso site. E ele não vai aceitar caracteres especiais e nem espaços vazios, ok? Então, criado a pasta, é sempre bom para a gente organizar todo o esquema de diretório de arquivos que nós iremos trabalhar. Nós temos a opção de colocar o nome. O Notepad sempre vai dar essa opçãozinha, new 1, new 2, new 3, mas vocês não irão utilizar isso aqui não. Vocês vão sempre colocar um nome que diz respeito à página que vocês estão criando, sem caracteres especiais e sem espaços vazios. Por padrão, pessoal, todo servidor lê a primeira página do seu site com esse nome aqui, index. Então, o index ele é a primeira página do site em qualquer servidor web. Então, como eu estou criando a minha primeira página, nada mais justo do que chamá-lo de index, certo? Outro detalhe que vocês têm que ficar atentos tem que escolher o tipo, porque normalmente ele vem com o tipo TXT. Então, nós temos que acessar aqui o menu, procurar dentre essas opções Hypertext Markup Language, que é a nossa HTML. E aí a gente seleciona. Observem que não foi obrigado colocar o tipo do arquivo aqui no nome, bastou colocar o nome, que automaticamente o editor já completou. E depois de salvo o nosso arquivo, olha como ele ficou diferente. Ele ficou bem colorido. É daí que começa aquela vantagem que eu expliquei lá no início de usar o Notepad na fase inicial de programação para web. Ele colore as tags da linguagem em azul, então tudo que está em azul é tag. Se está em azul é porque está correto. Se você esquecer qualquer coisa ou você escrever errado o nome de uma tag, ele vai deixar preta. E aí você já pode visualizar claramente que não está correto, então fiquem muito atentos a isso aí. Os complementos dessas tags, observem que ele deixa em vermelho e o valor desses complementos ele deixa em roxo. E outra, sempre que eu clico em cima da tag, não sei se vocês já observaram, que ela é destacada em lilás. Então, quando ele destaca a tag em lilás, significa dizer que ele achou a árvore que corresponde a essa tag, a inicial e a final. Então, você fechou corretamente, ó. Tá tudo fechadinho, bonitinho. Se você esquece, se você abre uma tag e esquece de fechar por um motivo ou outro, ó, se você clicar em cima, nada vai acontecer. Então, você já tem que ficar atento à estrutura. Então, se você esquecer de fechar também, ó, tá vendo? Nada acontece. Então, fiquem de olho. Sempre que vocês produzirem os arquivos de vocês, deem uma vasculhada, não custa nada.
Vai clicando em cima de cada tag para ver a cor, se fica tudo em lilás, porque aí sim vocês vão ter a certeza de que vai estar tudo certo. E o mais bacana também do Notepad++ é essa opção aqui, a antepenúltima opção do menu, que é executar. Quando você clica, você tem a oportunidade, as opções de executar esse código no Firefox, no Internet Explorer, no Chrome ou no Safari. Isso automaticamente é configurado pelo Notepad se você tiver esses navegadores instalados, ok? Eu vou executar aqui pelo navegador Chrome, só para a gente ver como ficou o nosso primeiro documento em HTML. Tá aqui, ó. Observem o seguinte, o conteúdo do site, que é o que está dentro do body. Observem que aqui nessa aba vocês têm o título do site. Então, desculpa. Aqui em cima, ó, o título do site, ele está na aba do navegador. É por isso que eu falei para vocês que o que a gente coloca aqui no head é informação, é informativo e que não necessariamente é para o usuário final, e sim para o navegador. O que vai importar para o usuário é tudo que está dentro desse body. Então, todo o nosso desenvolvimento, todos os elementos que nós iremos acrescentar nessa página, serão todos dentro dessa árvore, da árvore body, ok? Então, esse foi o nosso primeiro arquivo HTML.